Olá a todos, meu nome é Jardel, eu sou acadêmico de medicina do segundo período da Universidade Federal de Jataí, a UFJ, e eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho Cuidados Médicos aos Atletas Transsexuais, uma revisão sistematizada. Bem, esses são os autores, que no caso sou eu, a Sara, o Felipe, a Aline, a Janine e o Matheus Henrique, que foi o nosso orientador. Somos todos membros da LAMENG, que é a Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Nutrição de Jataí, que faz parte do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, e nós não declaramos nenhum conflito de interesse. Bem, é importante que a gente considere também algumas questões. A primeira delas é que a pessoa transgênero ela possui uma identidade de gênero diferente do sexo ao nascer. Isso significa que essa pessoa ela possui algumas particularidades clínicas, seja comportamentais ou sejam fisiológicas mesmo, porque essa pessoa ela pode passar por alguns procedimentos de afirmação de gênero. Esses procedimentos podem ser procedimentos cirúrgicos, médicos, estéticos, e essas particularidades precisam ser levadas em conta pela equipe de saúde. Por quê? Porque a gente precisa ter conhecimento dessas particularidades para que a gente possa oferecer um cuidado em saúde, um cuidado médico, que de fato seja baseado em evidências, que seja um cuidado digno, respeitoso, conforme esse paciente merece. Por isso, a gente tem um objetivo com esse trabalho, revisar alguns tópicos importantes sobre o cuidado médico de atletas transexuais. Bem, bem, é, qual que foi a metodologia que nós utilizamos para chegar aos resultados? Nós utilizamos como base de dados a PubMed e os escritores que foram utilizados foram Transgender Person and Sports Medicine. Esses descritores resultaram em 6 artigos. Desses 6 artigos, nós descartamos 2 porque a temática e a estrutura deles não cumpriam com os objetivos do nosso trabalho. Assim, 4 artigos compuseram a amostra para que a gente pudesse analisá-los. Bem, o que nós podemos perceber com a análise desses artigos? Que existem alguns tópicos que exigem atenção maior da equipe de saúde. O primeiro deles é em relação à saúde óssea, ou seja, a equipe de saúde precisa fazer um monitoramento completo e sistemático da saúde óssea, da densidade óssea desses atletas, especialmente se forem mulheres trans que suspenderam a terapia hormonal após gonadectomia. Por quê? Porque essa suspensão da terapia hormonal logo após a gonadectomia é um fator de risco para baixa densidade óssea. Então é importante que a equipe de saúde tenha isso em mente para que algumas lesões, algumas doenças, principalmente a osteoporose, sejam evitadas. Outra questão é que é preciso que se faça constantemente uma avaliação da regulação endócrina desse paciente. Porque, principalmente homens trans, devido a algumas restrições por conta das políticas de competição, quanto ao uso da testosterona exógena, eles podem apresentar algumas queixas de menopausa precoce. Outra questão é em relação às injúrias específicas dos atletas trans que não passaram ainda por procedimentos cirúrgicos. Então, como dito, existem procedimentos cirúrgicos que são de afirmação de gênero. Então, a pessoa nasceu com a identidade de gênero diferente da do sexo ao nascimento e por isso ela precisa fazer alguns procedimentos cirúrgicos para que ela possa afirmar com o corpo a identidade de gênero que ela de fato é. Então, algumas mulheres trans que ainda não passaram por essa cirurgia de afirmação de gênero, elas podem inserir algumas substâncias inadequadas na região mamária. E por isso, elas podem terem diversas lesões, até mesmo a necrose do tecido. Então, o que é importante que a equipe médica, a equipe em saúde faça? Instrua essa paciente para que ela não insira nenhuma substância que não seja não certificada e que, principalmente, ela faça esse procedimento cirúrgico, esse procedimento estético, com um médico, com um profissional qualificado, com de fato as substâncias certificadas, para que ela possa ter um procedimento seguro e eficaz para que ela alcance de fato esse objetivo de afirmação de gênero, sem prejudicar a saúde dela.
Então é importante que a equipe de saúde faça essa instrução. Outro aspecto importante é em relação à saúde articular. O que acontece? Atletas trans, mulheres atletas trans em terapia estrogênica possuem uma possibilidade de lesão ligamentar maior, principalmente de LCA, ou seja, ligamento cruzado anterior no joelho. Então é importante que a equipe de saúde tenha isso em mente para que possa se evitar esse tipo de lesão e, caso ela ocorra, haja o diagnóstico de forma mais rápida e eficiente. Bem, outro aspecto importante é em relação à terapia hormonal estrogênica como um fator de risco para tromboembolismo. Então, essas atletas que fazem essa terapia hormonal precisam ter um acompanhamento médico específico e, de fato, essa terapia ela pode ser feita de forma segura quando se faz com acompanhamento médico, com as drogas certificadas e de forma segura com os protocolos corretos. Ou seja, existem muitas atletas que fazem essa terapia hormonal com drogas que não são certificadas, que são compradas no mercado negro, fazem essa terapia hormonal sem um acompanhamento médico adequado. Isso pode prejudicar a saúde dessa mulher. E, de fato, quando se for fazer essa terapia hormonal estrogênica, se possível, é melhor que se dê preferência para a via transdérmica, porque essa via, ela não, a substância liberada pela via transdérmica não passa pelo metabolismo de primeira via, metabolismo hepático. Isso diminui o risco de tromboembolismo. Então, a recomendação que os artigos trouxeram foi que de fato desse preferência para a via transdérmica. O que a gente pode concluir então com a nossa revisão? De que de fato é preciso maior atenção dos profissionais de saúde ligados ao desporto em relação aos atletas trans. Por quê? Porque se existem particularidades clínicas, é importante que esses profissionais de saúde tenham isso em mente, eles saibam dessas particularidades clínicas. Assim como o atleta tem particularidades clínicas em relação ao sedentário, o atleta trans tem particularidades clínicas em relação ao atleta cis. Então é importante que o profissional de saúde saiba disso, tenha conhecimento científico baseado em evidências para ofertar esse cuidado de fato universal e completo para esse paciente. Outra questão é que se o profissional ele conhece essas especificidades, essas particularidades, ele pode prevenir algumas doenças e pode promover a saúde desses atletas trans. E, de fato, o que ficou óbvio é que mais estudos precisam acontecer para o entendimento dessas especificidades fisiológicas clínicas dessa população. Então, a gente viu que o resultado, a nossa amostra, foi muito pequena, porque existem poucos estudos relacionados a essa particularidade clínica dos atletas trans. Então, o cuidado aos atletas trans é ainda uma temática de que se faz necessário mais estudos. Bem, essas são as nossas referências. Eu agradeço novamente à banca avaliadora pela oportunidade de apresentar nosso trabalho no Simpósio Interdisciplinar de Saúde da População Trans. Esses são os artigos que compuseram a amostra da nossa revisão. Esse é o meu e-mail para contato, então eu fico à disposição de todos os que estão me assistindo e também aos avaliadores. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, necessita de algum comentário, quer ter acesso a alguma informação, eu fico à disposição de todos. Bem, muito obrigado novamente e que possamos então oferecer de fato um cuidado completo a todos os nossos pacientes.